Bom, vamos retomar aqui. Como eu disse para vocês, o laser dentro da fisioterapia para acelerar a cicatrização das lesões que acontecem na pele, tá? Outro tipo de lesão que nós temos muito bem características dentro do nosso sistema tegumentar, nós chamamos de discromias. O que é? São alterações da pigmentação em áreas da pele específicas, tá? Ou elas podem ter uma hiperpigmentação ou uma hipopigmentação. Então, elas podem se tornar muito mais pigmentadas, bem mais marcadas, ou realmente ter ausência de pigmentação e ficar aquela parte bem esbranquiçada, tá? Ou a gente chama também de hipermelanose ou hipomelanose. Por quê? Lembrando, quem que dá a coloração da nossa pele? É a melanina, que é produzida pelo melanócito. Então, um excesso de produção de melanina ou a falta da produção de melanina que vai dar essa característica muito bem marcada na nossa pele, ou as manchas em si, ou a falta de manchas, que são aquelas placas brancas, né? Um desse tipo de discromia que acomete, assim, gente, quase que todo mundo, é o famoso melasma, que é uma discromia que dá mais trabalho, principalmente para a mulher, que nada mais é do que uma hipermelanose adquirida, que envolve principalmente face, variando de castanho claro a castanho escuro. Isso vai depender também muito do tom de pele da pessoa, né? Ela é muito mais crescente em mulheres, aparece em habitantes de áreas tropicais. Por quê? Porque o sol é um grande influenciador no melasma. Então, áreas tropicais, onde o sol ele é mais forte, né? E acomete muitas pessoas de pele escura, né? Por quê? Porque ele já tem uma produção de melanina maior do que uma pessoa de pele clara. E aí, quando tem uma hiperestimulação dessa melanina, acaba acontecendo a lesão, aparecendo ali o melasma, né? Ele tem, dentro da sua característica, uma predisposição genética, tá? Isso eu falo para vocês, assim, filho de brancos com negros, essa junção de coloração de pele são as pessoas que têm mais característica de melasma, onde o melasma ele é muito mais forte, onde o melasma ele aparece com grande intensidade e é super difícil o tratamento. Exposição ao sol, o sol ele é um super estimulador do melasma. Mulheres, né, que utilizam-se dos contraceptivos orais. O melasma, ele é muito ligado à variação hormonal, por isso que acomete muito mais mulheres. Então, quando as mulheres estão no seu período gravídico, né, que a gente tem essa bomba, né, como a gente estudou lá, hormonal, ocitocina, prolactina, estrogênio, progesterona, isso acaba fazendo uma hiperestimulação do melanócito, né? Então, ele acaba produzindo muito mais melanina, principalmente na face do rosto, não se sabe muito bem por quê, e aí ele acaba tendo essa lesão. A utilização de alguns cosméticos também podem fazer a estimulação local da produção exacerbada de melanina, drogas, algumas drogas acabam manchando a pele, disfunções hepáticas e endócrinas também, né? Como eu falei para vocês, tem muito a ver com o hormônio, então esse tipo de disfunção acaba tendo uma variação hormonal no corpo e acaba podendo desenvolver o melasma. E como eu disse para vocês, os fatores raciais, né? Orientais têm muito menos lesões, esse tipo de lesão, mas os latinos têm muito mais, devido ao que eu falei, que também moram em regiões tropicais, né? Então, elas são máculas simétricas, geralmente. Então, são lesões simétricas de um lado e do outro. O seu desenvolvimento ele é lento e ele é maior quando você toma sol. Então, quando a pessoa toma muito sol, essa lesão ela fica muito mais aparente. Não tem nenhum tipo de sintoma, tá? Prévio.
A lesão, ela é uma borda geográfica pouco definida, ela não tem uma definição bem marcada da lesão, mas ela é simétrica, o que acontece de um lado acontece do outro. Ela não descama, ela tem uma atrofia muito pequena da pele no local da lesão, a gente não consegue visualizar tão facilmente, mas a gente vê que é uma pele que vai ter mais rugas, é uma pele mais sofrida, né? Ela tem uma ceratose folicular ou telangiectasia, né? Acaba tendo algumas lesões de vasos sanguíneos ali que fica mais aparente, como se rompesse os vasos nesses lugares onde fica bem marcado, né? Geralmente a gente chama de uma lesão, ela tem, ó, centro facial, malar ou mandibular. Na maioria das pessoas são essas três lesões juntas que formam uma asa de borboleta. Então ela acomete a testa, aqui a região malar e pega aqui, ó, a região mandibular também. Então fica como se fosse uma asa de borboleta mesmo, bem característico, né? É uma lesão que acontece nos dois tecidos, o epidérmico e o dérmico. Geralmente, gente, são a lesão dos dois. Por quê? Porque é uma lesão que ocorre desde que a mulher menstrua. Então, começou a variação hormonal dela, ela já está tendo lesões, principalmente na derme, que posteriormente vai chegar até a epiderme, e aí sim a gente vai ver o estrago que o melasma fez. Por quê? Porque é uma lesão muito profunda. E numa fase da vida que a gente não tem muito cuidado com a pele, em que as variações hormonais são bem grandes, principalmente na puberdade, e ela só vai ter a sua incidência maior depois de adulto, que a gente consegue ver. Mas essa lesão, geralmente, ela é antiga, tá? A gente consegue definir se ela é dérmica, se ela é epidérmica ou não, através de um sistema que chama lâmpada de Wood. É uma lâmpada de mercúrio equipada com um filtro meio roxo, assim. Então, quando a gente bate, entra dentro de uma cabine escura e essa lâmpada se acende, a gente consegue mensurar se essa lesão está mais profunda ou mais superficial, né? Como? Se for uma lesão mais superficial, a luz ela é mais absorvida, ela vai clarear muito mais. Se ela for mais profunda, a luz já fica um pouco mais apagada, a gente consegue visualizar, mas com um brilho mais tranquilo. Então, o que que não é? O que que na realidade é? É os melanoblastos, né, que aumentam a produção de células chamadas de melanócito, muito mais células melanócitos produz muito mais melanina. Então, ela acaba manchando a pele. Os melanócitos, como eu disse, eles são secretores do quê? De melanina, né? E a atividade dessa produção de melanina é que a gente vai se basear no tratamento, não tem muito o que fazer. Então, é o controle da produção dessa melanina. O que eu vou fazer? Retardar de alguma forma a produção desses melanócitos. Além de eu não deixar que sejam produzidos mais melanócitos, eu interrompo parcialmente a produção dos melanócitos que já estão ali ativos, né? E, se possível, degradar os melanócitos que a gente já tem. Por quê? Porque se apareceu a lesão, essa produção já foi bem proliferada, então a gente já tem uma grande quantidade de melanócito. Principalmente, gente, protetor solar. Ele é extremamente sensível à luz UVA e UVB. Por quê? Porque lembra que nós estudamos lá? Ele é os raios UVA e UVB que incitam o melanócito a produzir melanina como forma de proteção, né? Então, se a gente tem uma grande quantidade de UVA e UVB, uma grande quantidade de melanócito, a produção de melanina vai ser alta. Então, o que a gente faz? Usa o protetor solar. O protetor solar é uma barreira. Então, o UVA e o UVB não vai conseguir estimular intensamente os melanócitos. Assim diminui a produção de melanina, diminui as manchas, né?
E se for o melasma produzido por algum cosmético ou a utilização de drogas, a gente tem que fazer a suspensão. Remoção da melanina pré-formada, então, que já está produzido, que já está pronto, a gente tem que interromper ou remover aquela melanina. Através do quê? Existem vários tratamentos com laser, com vasodilatadores, com alguns produtos cosméticos que a gente utiliza, ou até toma, que vai interromper, vai suprir aquele melanócito de irrigação e ele vai se degradar. Ou também através dos nossos peelings, né, que é a descamação mesmo da pele. Então, aqueles melanócitos que estão na parte mais externa da pele, eu consigo arrancá-los literalmente através desses tipos de peeling, seja ele químico, né, ou mecânico. O mecânico, ele é mais superficial, então às vezes não consegue chegar no melanócito, por isso que o químico ele é mais profundo. Como eu disse, o filtro solar protetivo é extremamente necessário nesse tipo de tratamento, tá? E outro tipo de discromia que a gente tem bem característico ali são as leucodermias actínicas, que é nada mais do que lesões ou manchas hipopigmentadas na pele. Isso aí eu sei que todo mundo tem. São lesões branquinhas, onde teria que ter cor, ter melanina. A produção de melanina, ela ou diminui ou ela cessa. Então, ela não dá essa coloração como todo o outro trajeto da pele. Então, nós ficamos com aquelas pontinhas brancas. Isso acontece muito com pessoas mais velhas, né? Que a produção de melanócito, a renovação celular já não está tão intensa e tão efetiva como deveria ser. Então, acaba tendo áreas que o melanócito ele não se desenvolve, não cresce, não produz melanina e acaba manchando, né? A gente chama isso muito de sarda branca. Observe isso, quem tem vô, quem tem vó, né? Que tem isso muito aparente. Ela é uma dermatose comum, que vai afetar todo mundo, não tem uma característica assim muito evidente. Predomínio sempre em indivíduos adultos, mas pode acontecer em crianças, quando há, por exemplo, algum tipo de acidente, um corte ou uma lesão da pele, que às vezes a cicatrização ali acaba não sendo tão efetiva em relação à produção de melanócito. Então, fica com aquela área hipopigmentada. Geralmente acontece onde? Nos braços e nas pernas. Por quê? Porque são áreas que a gente tem maior lesão de pele. Por quê? Porque fica em contato com o sol, a gente não usa protetor, é passível de machucado, são áreas que a gente queima muito mais do que outras regiões do corpo. Então, o seu primeiro relato, né, desse tipo de lesão foi em 1923, lá no Japão. E aí que o pessoal começou a perceber esse tipo de mancha e entender o que acontecia, tá? Então, como eu disse para vocês, podem acontecer pós-microtraumas, né? Às vezes mesmo um esbarrão, algumas pessoas aqui já devem ter ralado, por exemplo, a pele, e depois que sai a casquinha, fica branco aquela parte raladinha. Por quê? Porque não houve a regeneração do melanócito ali. Tem uma influência genética, sim, tá? Tem muito a ver com cor, com raça, tem uma grande influência solar, isso, e está intimamente ligado ao envelhecimento, devido ao que eu expliquei para vocês, a renovação da pele, conforme o envelhecimento vai se avançando, já não é tão efetivo, tá? Então, o diagnóstico clínico, a gente se dá através de olhar mesmo, da inspeção, são máculas brancas, tem uma borda circunstrita e nítida, elas sempre são de tamanhos pequenos e aparece onde? Em áreas que sempre ficam expostas ao sol. Quais são essas áreas? Membros superiores e membros inferiores. Geralmente, mais membros superiores. Por quê? Tem algumas pessoas que são reservadas uma vida inteira, não tem o hábito de usar muito short, nem nada, mas os braços não tem como. No dia a dia a gente queima mais, né? São muito mais vistas no verão, lógico, né? Onde o sol é mais forte, e
com o envelhecimento tem um aumento desse tipo de lesão. Causa somente um desconforto estético, tem gente que olha, não gosta, acha feio, né? E é comum a todas as raças, gente, independente da raça, o sol, ele prejudica de forma igualmente pesada, sem proteção, hoje em dia, qualquer raça. Então, ó, olha aí, essas lesões bem definidas, por exemplo, na perna, né? É o quê? É a diminuição da produção de melanina. Então, tem uma atrofia daqueles locais da epiderme, um espessamento da córnea. Dessa forma, não tem a renovação da célula melanócita. Então, não tem a produção de melanina. Então, aqui há alguns tipos de tratamento, mas só para as pessoas que realmente ficam incomodados esteticamente, né? O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um tipo de lesão ali naquela pele para ver se há uma regeneração e uma produção de melanócito naquela região. Você tenta estimular através de microlesões, né? Ou através desse PUVA, que é o psoloranenos, mais exposição à radiação UVA. Então, você passa um produto e expõe a esse raio para ver se ele funciona e instiga o melanócito a voltar a produzir melanina. A crioterapia é um tipo de lesão também que você faz parcialmente ali da pele e tenta hiperestimular ela para ver se ela volta a produzir melanina, né? Por quê? Porque os melanócitos, eles têm uma grande sensibilidade com frio. Então, aí, ó, é um tratamento com crioterapia, teve um bom resultado, conseguiu se instigar, né? Os melanócitos aí a se formarem, e aí amenizou bastante essas manchas brancas da pele. A dermoabrasão localizada ou superficial também tem algum fator aí legal. Como que a gente faz essa microdermoabrasão, né? Através de peeling químico, diamante ou de cristal, ou a gente pode fazer ele também químico, né? Mas, é o que eu falei para vocês, não adianta muita coisa, é só para quem se incomoda mesmo. É um tipo de lesão que todos nós teremos, todos nós vamos ter, então às vezes é melhor aceitar e pronto. Esse tipo de lesão pode ocorrer também frente a uma queimadurazinha. Essas despigmentações são muito características, por exemplo, quem faz laser para epilação e a graduação do laser está incompatível com a tua pele. Então, o que ela faz? Ela acaba, no disparo do laser, queimando e destruindo o seu melanócito, deixando uns pontos brancos. Já peguei muita gente pós-depilação que acabou tendo lesão da pele porque a pessoa não sabia manipular corretamente a máquina. Então, não sabia graduar o disparo, né? Então, isso acabou lesionando. Eu sei que vocês devem ter algumas histórias aí desse tipo de lesão pós-epilação. E acontece muito, viu, gente? Porque agora é moda, então as pessoas